Olá! Quem nunca ficou olhando para uma página em branco sem saber por onde começar, hein? A boa notícia é que escrever bem não é um dom, é pura técnica. E hoje a gente vai desvendar o passo a passo para transformar qualquer ideia num texto claro, num texto poderoso. Pois é, esse é o grande desafio, né? Como é que a gente organiza os pensamentos? Seja para contar uma história que marcou ou para defender uma ideia que a gente acredita, existe um caminho. E hoje vamos conhecer as ferramentas para construir qualquer texto com muito mais confiança. Bora lá? Nosso roteiro de hoje tem 4 paradas principais. Primeiro, a gente mergulha na arte de contar histórias. Depois, vamos descobrir os ingredientes de uma boa narrativa. Em seguida, a gente aprende a defender ideias com argumentos fortes. E, por fim, vamos revelar aquela estrutura que é a base de todo texto bem-sucedido. Vamos começar pelo começo de tudo, a narração. Pensa bem, antes mesmo de existir escrita, as pessoas já contavam histórias. Sabe aquele filme que prende a atenção? Aquele livro que faz a gente viajar? Ou até aquela fofoca que se conta para um amigo? Tudo isso, no fundo, é narração. É a arte de criar um mundo só com palavras. A definição formal parece chique, mas a ideia é bem simples. Narrar é contar uma história. Ponto. Não precisa ser nada de outro mundo. Pode ser um fato que aconteceu de verdade ou algo que saiu da imaginação. O que importa é ter uma sequência de acontecimentos com alguém, em algum lugar e em algum momento. Agora, uma decisão que muda completamente a história. Quem é que está contando? Quando o narrador fala "eu vi" na primeira pessoa, ele puxa a gente para dentro da cena. É como se estivéssemos ali, vivendo aquilo com ele. Já o narrador em terceira pessoa que fala "ele viu" é como se fosse uma câmera, sabe? Mostrando tudo de fora com uma visão mais ampla. E além de quem conta, tem o como se conta. A narração objetiva é tipo notícia de jornal. O carro bateu às 3 da tarde. É direto, sem emoção. Já a narração subjetiva, essa mergulha nos sentimentos. O som pavoroso do metal se retorcendo gelou o sangue de quem ouviu. Viu a diferença? Uma só informa o fato, a outra faz a gente sentir o fato. Certo, agora que a gente já entendeu o que é narrar, vamos dar uma olhada no que é feita uma boa história. Pensa nisso como se fosse uma receita de bolo mesmo. Para dar certo, para ficar gostoso e inesquecível, a gente precisa dos ingredientes certos na medida certa. E aqui estão os ingredientes. Pode parecer muita coisa, mas toda grande história, lá no fundo, responde a essas perguntas. É quase um checklist. O que aconteceu, quando e onde, quem estava lá e o principal. Por que isso aconteceu, como foi que rolou e aí, o que aconteceu depois? Com essas respostas, a história simplesmente ganha vida. E esse esqueminha aqui mostra como organizar esses ingredientes na prática. É um verdadeiro mapa para não se perder. O primeiro parágrafo prepara o terreno, sabe? Apresenta o que, quando e onde. Os parágrafos seguintes são o recheio da história, onde a trama se desenvolve. E o último parágrafo amarra tudo, mostrando como a história termina. Simples e muito, muito útil. Beleza, agora vamos virar a chave. A gente sai do mundo das histórias e entra no campo das ideias. Se narrar é contar, dissertar é convencer. O objetivo aqui não é criar um mundo, mas sim defender um ponto de vista, com lógica, com argumentos. A dissertação funciona quase como um debate ou um tribunal. Não adianta só dizer o que se pensa. É preciso provar. A gente apresenta uma tese, que é a ideia principal, e depois precisa defender essa tese com fatos, com dados, com raciocínios que mostrem que ela faz sentido. E aqui vem a dica de ouro para dar mais força para um argumento: a impessoalidade. Quando a gente evita usar frases como "eu acho" ou "na minha opinião", o texto ganha um ar de autoridade, de objetividade. Deixa de ser só um palpite pessoal e vira uma afirmação mais séria. Olha só a diferença que isso faz na prática. Dizer "eu acho que a reciclagem é importante" foca na opinião de uma pessoa. Agora, afirmar que a reciclagem é importante, a frase muda de peso. Deixa de ser uma visão particular e se torna uma afirmação que pode ser debatida por todos. O argumento fica muito mais forte. E agora, para a gente fechar, chegamos no segredo que une tudo que a gente viu. Seja para contar uma história ou para defender uma ideia, existe um esqueleto, uma estrutura que sustenta qualquer texto de qualidade. É o alicerce que garante que a mensagem vai ser clara e lógica. E aqui está ele, o famoso tripé da boa escrita: introdução, desenvolvimento e conclusão. É simples. Na introdução, a gente apresenta a ideia principal. No desenvolvimento, a gente aprofunda essa ideia, dá detalhes, argumentos.
E na conclusão, a gente amarra tudo, retoma o ponto inicial e fecha um raciocínio. Não tem erro. E essa é a grande sacada. Apesar da gente ter falado dessa estrutura na dissertação, ela é universal. Um conto, um e-mail de trabalho, um relatório, até um post de rede social. Tudo fica mais claro, mais fácil de entender, quando tem um começo, um meio e um fim bem definidos. É a chave para se fazer entender. Então, bora recapitular rapidinho? A gente viu que narrar é contar histórias e dissertar é defender ideias. Vimos que uma boa história responde aquelas 7 perguntinhas-chave e que, para argumentar com força, usar a terceira pessoa é fundamental. E o mais importante de tudo, a estrutura de início, meio e fim é o esqueleto que sustenta qualquer texto. A folha em branco não assusta mais. Agora ela é uma página cheia de possibilidades, de estruturas, de técnicas. Com essas ferramentas todas, a pergunta muda. Não é mais como eu começo, e sim, que história eu quero contar, ou que ideia eu preciso defender. A escolha é sua,